Boa noite. Encerra o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19, imunizando 3.914 pessoas em Natal. 4 postos, estilo drive-thru, foram montados para a aplicação do imunizante. Apesar da restrição já anunciada para profissionais na linha de frente de combate à Covid-19, casos de servidores que furaram a fila foram denunciados nas redes sociais. E quem tinha direito e saiu de casa para se vacinar na Arena das Dunas teve que enfrentar uma espera de quase 1 hora no início da aplicação. Mas ao longo do dia, o tempo de aguardar foi reduzindo. E eu recebo para uma entrevista ao vivo, via Skype, a deputada federal Carla Dickson. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. A Prefeitura de Natal começou a campanha de vacinação contra a Covid-19 em 4 postos do tipo drive-thru que foram montados no decorrer da cidade. A primeira vacinada do dia foi a auxiliar de enfermagem Edinalva da Silva, de 54 anos. Ela trabalha na UPA do Pajuçara desde 2012 e recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid pelas mãos do prefeito de Natal no drive-thru que foi montado no entorno do ginásio Nélio Dias. Estou muito emocionada por esse convite. Não tenha medo. Tome a vacina, porque a gente tem que dar forças a pessoas que não querem tomar, mas o correto é tomar. Emily é coordenadora de enfermagem na UPA do Potengi e veio com 2 colegas enfermeiras que também trabalham na unidade para tomar a primeira dose da Coronavac. A gente enfrentou muita coisa, a gente viu muita coisa e isso é uma dose de esperança para a gente. Aqui é uma picadinha para a gente ver o futuro. Vamos agora em busca de mais vacinas o quanto antes, para que toda a população, todo o povo de Natal, do Rio Grande do Norte e do Brasil possam ser vacinados, imunizados, para que possamos vencer essa guerra contra o coronavírus. Nesse primeiro momento, por causa do número reduzido de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, a campanha de imunização em Natal teve que ser reduzida. Apenas os idosos que vivem em instituições de longa permanência e os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente do combate à doença em unidades específicas estão sendo imunizados. De 35 mil profissionais de saúde, nós vamos vacinar 12 mil. Os idosos de 75 anos e mais, onde a taxa de letalidade é alta, estão de fora dessa vacinação. Então nós temos que ter respeito por essas pessoas. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente devem apresentar declaração de vínculo e escala de trabalho do mês atual. Sem essa comprovação, nós vamos voltar essas pessoas. Infelizmente, nós não vamos receber. Temos um sistema de controle muito forte em cima dessas vacinações. Temos aí a responsabilidade de utilizar bem essas vacinas, dada a dificuldade, né? E temos que ter o respeito por aqueles que, de fato, precisam da vacina. A vacina nesses profissionais de saúde está sendo aplicada em 4 postos do tipo drive-thru, que funcionarão de segunda a quinta, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. São eles o Palácio dos Esportes, a Arena das Dunas, o Shopping Via Direta e o Ginásio Nélio Dias. Nesses 2 últimos postos, também foi montada uma sala de vacinação para pedestres. Os idosos institucionalizados estão sendo vacinados nos próprios abrigos. O fluxo de profissionais procurando a imunização começou cedo nos 4 pontos definidos pela Prefeitura de Natal. A Arena das Dunas registrou uma fila externa de carros. A espera pela imunização por lá começou em torno de 1 hora e foi reduzindo no decorrer do dia. Ao todo, 3.914 natalenses foram imunizados nesse primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 na capital potiguar. A expectativa da Prefeitura de encerrar a aplicação das quase 12 mil doses em 3 dias deverá se confirmar. E apesar do apelo do secretário, algumas pessoas que não estão na linha de frente no combate à Covid-19 em hospitais e unidades de saúde acabaram tomando a vacina na manhã de hoje. Entre os casos relatados nas redes sociais está o de uma funcionária de recursos humanos de Parnamirim, um contador na cidade de Caicó e outro funcionário de tecnologia da informação na cidade de Natal. No caso da capital potiguar,
O servidor teria sido vacinado por estar atuando na logística de aplicação das vacinas. Apesar da justificativa, a Prefeitura da capital suspendeu a vacinação de servidores públicos municipais que não sejam profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Em Parnamirim, a Prefeitura da cidade informou que a prioridade é imunizar os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à doença e que as condutas contrárias à recomendação estão sendo apuradas para que medidas sejam tomadas. A justificativa oficial dessas pessoas que furaram a fila é de que o regramento trazia que elas atuam no setor da saúde. Mas essas pessoas não são a prioridade da prioridade, por um motivo muito simples. Não há vacina para todos da primeira fase neste momento. E a prioridade da prioridade, naturalmente, são os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Aconteceram 2 casos. O primeiro ponto, o primeiro tentáculo. Essas pessoas, elas usufruíram da justificativa de serem da saúde, não da linha de frente, para se vacinarem. Segundo, foi uma furada, de fato, de quem estava fiscalizando a aplicação dessas vacinas. E o resumo de tudo isso, criminosos. As pessoas que se vacinaram sem estarem na linha de frente contra a Covid-19 são pessoas criminosas. E o Ministério Público desse estado precisa dar uma lição de investigação, de identificar os culpados e de punir. Porque esses criminosos, no momento em que eles furaram a fila, outras pessoas que estão na linha de frente tratando os doentes estão se expondo e agora com risco porque faltou vacina, enquanto os bandidos estão se vacinando. O fato concreto é esse. Agora, rigor na punição e na apuração e, sobretudo, em dar o exemplo para que outros não venham no fura-fila. A falta de matéria-prima produzida na China pode atrasar a entrega das próximas doses de Coronavac. O diretor do Butantan, Dimas Covas, cobrou a ação do presidente da República e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já entrou em campo para conversar com a República da China. A produção de vacinas no Instituto Butantan funcionou a todo vapor até o último domingo, mas agora as máquinas estão paradas. O Butantan espera receber na próxima semana matéria-prima da China para a produção de 5,5 milhões de doses. O laboratório Sinovac já tem lotes prontos para entrega, mas as autoridades chinesas ainda não deram um aval para exportação. Sem os insumos, a vacinação no Brasil pode parar no fim do mês. O diretor do Instituto Butantan cobrou uma atitude do governo federal. Se a vacina agora é do Brasil, que o nosso presidente tenha a dignidade de defendê-la e de solicitar, inclusive, apoio do seu Ministério de Relações Exteriores na conversa com o governo da China. A matéria-prima para a produção de vacinas pela Fiocruz também está atrasada. O primeiro lote, que deveria ter sido entregue por uma fornecedora chinesa em dezembro, ainda não chegou. O Planalto já avalia alguns nomes para negociar a liberação dos insumos com os chineses. O mais cotado é o da ministra da Agricultura. Tereza Cristina tem uma boa relação com a China, já que o país é o maior consumidor do agronegócio brasileiro. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a relação conturbada entre o governo federal e o país asiático pode atrapalhar as negociações. Nesta quarta, Maia irá se reunir com o embaixador da China no Brasil para tentar resolver a questão. A Organização Mundial de Saúde também atua no caso. Trabalhando fortemente junto com o Brasil para que haja condições para o Butantan continuar a fazer a produção com base nos produtos da Sinovac. E a mesma coisa nós estamos trabalhando com a Fiocruz para ajudar a liberação junto às autoridades da China. Acho que esses problemas devem ser resolvidos no curto prazo. E o Hospital de Campanha de Natal vai receber, na noite de hoje, 15 pacientes do Amazonas para tratamento da Covid-19 em leitos clínicos da unidade. A Prefeitura da capital e a Secretaria Municipal de Saúde se preparam para acolher os amazonenses entre as 9 horas da noite e as 10 horas da noite de hoje. Eles que vão desembarcar na base aérea, no antigo aeroporto internacional Augusto Severo. A decolagem do voo ocorreu às 4 horas da tarde, horário de Manaus.
A transferência faz parte do plano montado devido à superlotação nas unidades de saúde do Amazonas e também pela falta de oxigênio nas unidades daquele estado. E vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. A quinta-feira vai ser mais um dia de muito calor em praticamente todas as áreas do Nordeste do país, em especial as áreas que ficam mais ao norte da região Nordeste, né? A gente tem até a condição para chuva, mas de forma bastante isolada, muito pontual e passageira, que intercala com períodos de sol e muito calor. Em relação às temperaturas, tem máxima de até 29 graus nesta quinta-feira na região de São Luís, 29 também na sexta. No sábado, a temperatura aumenta um pouquinho mais, com máxima de 30 graus. Na capital Teresina, máxima de 30 graus nesta quinta, 30 graus até o sábado. No domingo, máxima de até 31 graus, mais calor. Na região de Natal, tem máxima de 30 graus nesta quinta-feira, máxima de 30 também até o domingo. E em Recife, mínima de 25 graus nesta quinta-feira, máxima de 28 graus durante a tarde. 28 graus de máxima nesta sexta, no sábado, máxima de 29 graus na região. No próximo bloco, você confere o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual. Em um minuto, a gente se encontra. De volta com o Band Cidade, e as aulas presenciais na rede estadual de ensino deverão ser retomadas no próximo dia 1º de fevereiro. Para o retorno, as mais de 600 escolas estaduais precisam estar prontas e seguir o protocolo do Estado para garantir a segurança sanitária nas unidades de ensino. No Centro de Educação de Jovens e Adultos, professora Lia Campos, que funciona no Alecrim, alguns ajustes foram feitos para receber estudantes e professores no próximo dia 1º, data que está marcada para a retomada das aulas no Rio Grande do Norte. Se esse retorno será presencial ou não, é um ponto que pode ser alterado nos próximos dias, já que existe uma expectativa para a divulgação do cenário epidemiológico do Estado pelo Comitê Científico. Se o comitê, que deverá fazer daqui para a próxima semana mais uma recomendação, entender que há as condições de que o risco possibilita esse retorno, nós iremos retornar. Se o comitê entender que o risco não possibilitará um retorno seguro, nós vamos, de qualquer forma, retornar no dia 1º com a continuidade do ciclo 2021, seja de maneira presencial ou não, mas dia 20 e 21 recomeçaremos as atividades. Até o momento, vale a publicação que determina o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. Por esse motivo, as mais de 600 escolas do estado precisam estar prontas até o dia 1º. Aqui no Lia Campus, o chão está sinalizado, a capacidade de estudantes dentro das salas foi reduzida e 2 pias foram instaladas no corredor. Os ajustes foram feitos com recursos próprios da escola. Hoje, a nossa escola já se encontra com 6 salas prontas, com todo o protocolo sendo obedecido, com distanciamento, com acesso ao álcool em gel, pias, fora o corpo de pessoas que nós teremos aqui para orientar entrada e saída, a sinalização de entrada e saída, bom também frisar isso, que já foi colocado e vamos ampliar. Mas essa ainda não é a realidade de todas as escolas estaduais. O secretário de Educação admite que as unidades não estão em pé de igualdade quanto à adaptação para o retorno seguro, mas garante que a secretaria vai prestar todo o apoio necessário para que todas elas cumpram as regras de segurança sanitária até o dia 1º. Nós estamos aqui para apoiar tudo aquilo que eles necessitarem para que a gente possa estar no dia 1º assumindo na secretaria a determinação da governadora que as escolas estejam prontas nesse período. Com o fim do prazo para justificar a ausência nas últimas eleições, os eleitores que não compareceram à votação agora devem pagar multa para regularizarem seus títulos. Devido à pandemia da Covid-19, todo o processo de regularização da situação eleitoral está sendo realizado de forma online.
O prazo para realizar a justificativa das últimas eleições terminou no último dia 14 desse mês. Porém, sempre tem aqueles que não conseguem realizar o procedimento dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Para essas pessoas, a opção agora é realizar o pagamento da multa. No valor de R$ 3,51 por turno de eleição que ele tem de ausência. Como é que ele requer essa multa? Ele pode obter a guia de pagamento dessa multa no site do TSE, ou ele pode ligar para a zona dele ou mesmo enviar um e-mail para a zona na qual ele está inscrito, que o cartório providenciará a remessa da guia de multa para ele e ele vai pagar essa multa no banco e nos devolver o comprovante de pagamento. Fazendo isso, nós lançamos um comando no sistema e ele retorna à situação de quitação eleitoral. E para quem não buscar se regularizar, algumas penalidades passam a valer de imediato. Se o eleitor ele não está quite com as obrigações eleitorais dele, ele sofre algumas sanções. Primeira, ele não consegue obter o passaporte dele se ele pretender viajar para fora do país. Se ele for aprovado em um concurso público, ele não vai conseguir assumir o cargo público. Se ele quiser fazer matrícula numa instituição de ensino superior, ele não vai conseguir fazer a matrícula. Se ele quiser fazer um empréstimo bancário em algum banco, uma instituição financeira, ele também não vai conseguir, porque todas essas sanções, a ausência de quitação eleitoral repercute nessa esfera civil dele, nessas matérias que eu lhe tratei. Todas essas penalidades mostram a importância de manter o título de eleitor atualizado não somente nos períodos de eleições, mas sim durante todo o ano. E isso facilita a vida dos cidadãos, como também da própria Justiça Eleitoral. E ainda há os casos de quem já está com o título cancelado por motivos como o não comparecimento nas 3 últimas eleições, problemas na comprovação de nova residência em decorrência de transferências ou ainda a falta de comparecimento nas chamadas revisões eleitorais. Para todos esses casos, a regularização se dá através do portal Título Net. As pessoas que estiveram no título cancelado podem reativar o seu título. Após pagar essas multas devidas, ele pode entrar no site do TSE, utilizando a ferramenta Título Net, e com o Título Net, lá na página do TSE, vai ter todas as instruções do que ele precisa fazer para poder requerer o seu novo título. Nós vamos fazer esse atendimento apenas de forma à distância, de forma remota, por causa da pandemia. Ele faz o requerimento pela internet, o requerimento chega na zona eleitoral em que ele está inscrito, vai ser processado, com 3 ou 4 dias ele entra na base de dados da Justiça Eleitoral e está plenamente regular a sua situação eleitoral. E no próximo bloco a gente conversa ao vivo com a deputada federal Carla Dickson, do PROS. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade e a gente recebe agora para uma entrevista ao vivo a deputada federal Carla Dickson. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite a todos que estamos assistindo aqui nesse programa de grande audiência. Deputada, a senhora já estava acompanhando o programa e a gente trouxe muitas informações sobre a vacina da Covid-19. A senhora que é integrante da comissão externa da Covid-19. Como é que tem acompanhado esse início da vacinação e o risco da gente ficar sem insumos para produzir mais vacina, deputada? Eu venho acompanhando, a comissão inteira vem acompanhando com muita alegria, né, um pouco de alívio, mas também com uma certa preocupação. Hoje à tarde, um pouquinho antes de eu entrar aqui no ar com vocês, nós estávamos em reunião, justamente com o Ministério da Saúde e os representantes das principais vacinas, Butantan, a Fiocruz, e nós começamos a conversar sobre a questão dos insumos, né, pelo menos o representante do Butantan nos informou que até março vai estar tudo regularizado e iniciando a produção, que é uma das grandes vantagens que nós temos aqui no Brasil em relação à América Latina, é que nós estamos com dificuldade agora, nesse iniciozinho, com um número reduzido de doses. Mas a partir de março, tanto o Butantan como a Fiocruz, eles vão começar a produzir. E o Brasil, além de produzir, vai poder exportar também, né? Nós teremos para o nosso consumo interno e a possibilidade de exportação. Então, o início, nós sentimos assim, ontem eu estava em uma cidade do interior aqui do estado, mas chegou tão pouquinho, mas porque essa fase inicial agora é para profissional de saúde e para os idosos, né? Principalmente aqueles que estão em instituições de longa permanência. E foi discutido, sim, bastante, e houve crítica por parte de alguns deputados em relação a essa questão dos insumos, né? Nós sabemos que a Fiocruz, que é a AstraZeneca, Oxford, né, ela solicitou 2 milhões de doses vindo da Índia,
mas por um problema interno ali, entre a questão diplomática, né, não foi liberado ainda, mas eu creio que até o final da semana, pelo menos foi o que nos informaram, esse problema já vai estar sanado e a Fiocruz vai conseguir trazer doses prontas. Hoje foi confirmado, a fabricação aqui no Brasil vai começar por volta final de fevereiro, início de março. Deputada Carla Dickson, falando um pouquinho sobre política. Semana passada, quem esteve em Natal foi o deputado federal Arthur Lira, em uma que disputa a presidência da Câmara. O seu candidato, aliás, a presidente da Câmara dos Deputados. Até que ponto essa disputa para presidente da Câmara pode interferir nos próprios trabalhos e do desenrolar de diversos projetos que tramitam naquela casa, deputada? Essa disputa, né, ela está acontecendo agora num período que nós não estamos tendo sessão ordinária. E essa escolha, ela precisa acontecer antes do início dos trabalhos. Então, assim, dia 1º será a eleição e no dia 2, que está já programado por questão de regimento interno, o início dos trabalhos, nós já estaremos com um novo presidente da casa. Né? Então, assim, eu creio que em relação ao desenrolar de projetos, o que o deputado Arthur Lira, o candidato, ele traz para a gente pautas relevantes, pautas que precisam ser colocadas para que o Brasil volte, né, na parte econômica e também, claro, que a pauta Covid, a pauta relacionada à Covid, as questões de urgência, elas vão ser mantidas porque o Brasil precisa disso. Deputada, o fato do presidente Bolsonaro ter declarado apoio ao deputado federal Arthur Lira, isso gera algum tipo de desconforto no quesito da independência entre os poderes, legislativo e executivo? Eu creio que não. O deputado Arthur Lira, ele traz sempre a bandeira da independência da Câmara Federal. O presidente, ele expôs a sua preferência, vamos colocar assim. Haja vista também a questão das pautas em si, da conversa em si, ser muito parecida com o Arthur Lira em relação ao candidato do deputado Rodrigo Maia, que na sua gestão, né, eu não estava como deputada, mas o que a gente escuta é que muito do que foi acordado na época da eleição não foi cumprido. Né? Então, assim, pautas importantes não foram colocadas. E também tem a questão do impeachment, né, que estão querendo colocar aí do Bolsonaro. Já digo aqui, eu sou contra o impeachment do presidente Bolsonaro. Eu acho que o Brasil não precisa passar por mais um problema. Nós já estamos com problema demais. Nós precisamos socorrer os estados que estão passando por essa crise de segunda onda. Nós estamos com mutação de vírus. Nós temos uma vacina aí que é um fio de esperança, mas que nós precisamos fazer com que toda a população brasileira consiga, que queira, né, de forma voluntária, ela seja vacinada. Então, é muita coisa para resolver e polarização por questões ideológicas e questões aqui que eu não quero nem entrar. Trazer à tona o impeachment, eu acho que o Brasil não precisa disso, não. Nós precisamos crescer economicamente, nós precisamos ter emprego para a população de forma segura, claro, né? E precisamos acabar com essa pandemia, e principalmente, que eu escutei aqui um pouquinho antes, a questão do retorno às aulas. Não é mais admissível um ano perdido no setor público, né? Então, assim, é muita coisa para a gente pensar e colocar a casa em ordem. E o impeachment agora não é bem-vindo. Deputada, rapidamente, a senhora é favorável à continuidade do auxílio emergencial? Isso deve entrar na pauta nos primeiros dias do retorno da Câmara. O nome já vem dizendo, se eu sou a favor, sim, sou a favor, principalmente para aquelas pessoas que, por motivos da segunda onda ou motivos de saúde, não podem trabalhar. Né? Eu tenho certeza que essa ajuda, o auxílio emergencial, foi uma das causas do Brasil não tenha quebrado tanto em relação à parte econômica. E precisa continuar, mas para aquelas pessoas que não têm condições de trabalho, por questões de saúde, de grupo de risco, né? A vacina está aí, a vacina, se Deus quiser, eu quero aproveitar aqui, Ana, o seu programa tem grande audiência, mas as pessoas estão dizendo assim, eu não vou vacinar não, vou ficar na ivermectina. São duas coisas diferentes. A vacina, ela traz a formação de anticorpos. A ivermectina, né, é replicação viral, diminuição da replicação viral. Deputada Uma ajuda a outra.
Deputada Carla Dickson, muito obrigada por sua entrevista. Uma excelente noite para a senhora. Obrigada. Tá joia. Eu que agradeço. São muitos assuntos, né? Muito obrigada. É verdade. Obrigada. Chega agora o Jornal da Band. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã às 18h50. Excelente noite para você.